Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais uma aula, né? Agora, aula de ensino religioso e o primeiro ano deixa eu ajeitar aqui meus pelos aqui, peraí. É... Ficar ao contrário esse negócio, eu mexo num lado, tá mexendo no outro. Pessoal, primeiro ano, tô voltando aqui, tá com essa aula de ensino religioso. Vocês já devem ter visto as aulas a aula de filosofia, né? Faz muito tempo que a gente não tá aqui no trabalho e tal, aquela coisa, então vamos voltando aqui, vamos fazer uma pequena retomada do que a gente já discutiu, né? A gente já discutiu isso, nada que vai ser novidade. A gente vai falar sobre cultura, diversidade cultural, diversidade religiosa e tal. Um problema que é contemporâneo nosso, né? Que a gente convive com esse problema. Na verdade, as sociedades humanas sempre conviveram um pouco com esse problema de intolerância, né? Não só com relação às culturas, mas com relação a... Quer dizer, não só com relação às religiões, mas com relação à cultura em geral, né? Tudo que é visto pra gente como diferente causa um espanto e a gente tende a criar uma hierarquização cultural, tá? A gente coloca, tipo, o nosso como topo e o resto a gente vai colocando, vai fazendo tipo uma escadazinha assim. Quanto mais diferente da gente, mais para baixo a gente coloca essa cultura, né? A gente cria essa hierarquia, a gente cria essas noções de certo e errado do ponto de vista cultural, tá? Não estou dizendo que não tenham práticas culturais condenáveis. Deixa eu aumentar aqui para conversar com você. Não estou dizendo que não existam práticas culturais condenáveis, existem, mas a gente costuma geralmente olhar para a cultura do outro sem perceber os pontos da nossa mesmo. A gente acaba não percebendo as falhas da nossa própria cultura, né? A gente tem isso, a gente gosta de estar apontando o dedo pro outro, não sei o quê, que o outro é o errado, sempre o outro é o errado e a gente é o perfeitão, o bonitão da tapioca. Que é engraçado, né? Quem foi que disse que a gente é tão bom assim, né? Pra gente refletir um pouquinho. Mas então, vamos lá, é importante a gente trazer uma discussão sobre o conceito de cultura, quando a gente vai falar de diversidade religiosa, lembrando que a religião é um elemento que está presente dentro das culturas, né? Então, é um elemento cultural, portanto, partilha de todas as características que a cultura partilha, as religiões partilham disso também, portanto, se torna elementar a gente compreender um pouquinho do que seria cultura. Claro, a gente não vai fazer aqui, numa aulazinha de 20 minutos, entender totalmente o que é cultura. Nossa, Dudu, eu sou um mestre da cultura. Não, até hoje os antropólogos, por exemplo, eles não têm uma definição precisa e exata assim do que seria cultura, né? Mas vamos lá fazer uma pequena explanação para a gente entender isso aqui, pelo menos nem que seja minimamente. Vou botar aqui o slide para vocês. Peraí. Pronto, deu certo. Então a gente está vendo aqui, pessoal. Vou diminuir aqui minha imagem para a gente ficar de olho no slide, não na minha beleza. Pessoal, o que seria cultura? Cultura a gente já sabe, né? A gente já discutiu. São todos os elementos construídos pelo homem em sociedade, transmitidos ao longo do tempo, tá? E que fazem parte de um grupo. Cultura é um todo. Cultura não é fácil a gente definir porque é um todo, certo? É uma junção de várias coisas. E, tipo, a gente junta a religião, a gente junta a língua, a gente junta o modo de vestir, a gente junta o modo de agir, a gente junta as ferramentas. Tudo isso que o ser humano produz e passa adiante, passa para os seus. Tá? Todo esse conhecimento que faz parte de um grupo, a gente chama de cultura, certo? Então, cultura é um todo. Os modos de agir, modos de pensar, as crenças, os conhecimentos, tudo isso faz parte da cultura de um povo, certo? E a gente tem que lembrar, uma das coisas que é importante lembrar, a cultura ela é criada, tá? Ela é construída, ela é reconstruída também, porque as culturas estão sempre em transformação, pelos homens em sociedade. Os aspectos culturais, galera, eles não surgem do nada, não é uma coisa assim natural. Psh, a natureza veio e criou e, nossa, que cultura legal. Não, não é assim. Somos nós interagindo através da nossa história, tá? A história ela é fundamental nisso aqui.
Através da nossa história, nós vamos criando relações com os outros, vamos construindo e dando significados simbólicos às coisas, tá? O ser humano, ele tem isso, uma coisa que diferencia ele dos animais. A gente tem um significado simbólico. Como assim, professor? Como é que eu posso dizer? O que para mim significa uma coisa, para outro grupo pode significar outra coisa. Por exemplo, um chocalho. Um chocalho para a gente lembra o quê? Lembra um brinquedo de bebê. Mas para uma tribo, por exemplo, sei lá de onde, para alguma tribo, pode significar um instrumento de música, tipo uma percussão. Então vejam, é um objeto semelhante, com, como é que eu posso dizer, fisicamente a mesma função de fazer o barulho e tal, só que socialmente o uso dele vai ser diferente. Então, apesar de ser um objeto que tem as mesmas características físicas, digamos assim, bem genericamente falando, o uso dele é outro em outro lugar, tá? Então, como eu uso um chocalho é diferente de como um cara de uma tribo usa um chocalho, que vai ser diferente e por aí vai. Vocês entenderam, né? Então somos nós que construímos a cultura através da nossa convivência com os outros, tá? Tanto a cultura é construída, quanto a cultura é transmitida através dessa socialização, através desse contato com as pessoas. Como assim, professor? Quando vocês não nasceram sabendo falar. Como é que vocês aprenderam a falar? Foi ouvindo as pessoas falar e tal, aí a galera ia repetindo, ao longo do tempo você, vixe, doido, olha. Começa a entender, você começa a reproduzir, vai reproduzindo aos poucos. Você leva anos para entrar num idioma de uma maneira mais complexa, né? Minha sobrinha aqui vai fazer 3 anos agora em junho, então agora que ela está falando assim com mais fluência, mas tipo ela com 1 ano e meio ela entendia o que a gente falava, mas falava muito pouco. Então presta atenção, o meu sobrinho está com 1 ano e meio, ele fala muito pouco, se fala uma palavra ou outra e tal. A gente demora para isso, porque faz parte da nossa sociabilidade, tá? Qualquer um professor, mas o seu sobrinho é porque ele é bebê. Beleza, então vai nós tentar aprender a falar um outro idioma que não é o nosso, natal. É com o tempo. A não ser que a gente chegue, se insira e fique lá e tal, não sei o quê. Mas ainda assim leva tempo. Não é uma coisa natural, tá? Então, é uma coisa que foi construída, inventada socialmente, tá? Ao longo do tempo, através das gerações. E veja, com isso a gente pode ver uma outra característica da cultura, que é como é que é, macho, que diz? Quando uma coisa transforma, assim, não é estática. Pronto, a cultura ela não é estática, tá? Ela está sempre se transformando, ela está sempre se renovando. Os elementos da cultura de hoje, por exemplo, eles não são o mesmo de 10 anos atrás. Por exemplo, professor, você está andando na escola, não sei o que, aí passou aquela bichinha lá bem bonitinha e tal, aí tu olha assim, vixe, essa daí é a minha crush. Olha aí, no meu tempo a gente não dizia isso. Olha como é diferente, já mudou. Olha a forma da gente se vestir, como é diferente. Se vocês vissem uma foto minha, na idade de vocês iam se surpreender. Não com a beleza, mas com o estilo de roupa que é diferente, o estilo de se vestir, macho. Vocês iam rir do negócio. Presta atenção. Por que isso acontece? Porque a cultura muda, ela é transitória, tá? Ela está sempre em transformação. Vai, meu Deus. Essa transformação é constante. Essa transformação não para. Não tem uma cultura que, pronto, essa cultura é assim e pronto. Não, toda cultura está em transformação constante. Tá? Então a gente tem que tirar da ideia da gente, da cabeça da gente, aquela ideia de que a nossa cultura é isso e pronto. Qualquer transformação de cultura, na nossa cultura a gente não pode aceitar. Não é bem assim não, tá? As culturas elas mudam por vários fatores. Por contato com povos, com culturas diferentes, né? A minha cultura se encontra com outra cultura e tal. Pode se mudar pela própria dinâmica interna, tá? Então, por exemplo, alguém desenvolveu um celular novo, que agora o celular vai contar piada também, além de tudo que ele já faz, ele vai contar piada também. Presta atenção. É uma mudança pela dinâmica interna, por uma transformação do equipamento, da tecnologia e tal. Ou algum acontecimento histórico que modifique a forma como a gente vê o mundo, tá? Então a cultura, elas se transformam. Elas têm isso, tá? Ela pode se transformar tanto por fatores internos quanto por fatores externos.
E aí, pessoal, uma coisa que é importante a gente ressaltar é isso aqui, ó. E aí, o ser humano é o quê? É cultura, é natureza. É cultural ou é natural? E aí é importante a gente dizer que o ser humano é as duas coisas, tá? Ele é tanto cultural quanto natural. Como assim, professor? Pessoal, a gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem que se proteger do frio, a gente tem que se proteger do calor, a gente precisa suprir todas as nossas necessidades físicas. Isso não muda. Não é pelo fato de que a gente tem cultura que a gente vai deixar de ser um animal, de ter essas necessidades biológicas. A gente tem nossa biologia, a gente tem nossas necessidades biológicas. Mas o que é que vai mudar, galera? O que vai mudar é como nós, seres humanos, vamos suprir essas necessidades biológicas. Deixa eu ver aqui. Pronto. Como assim, professor? Não entendi, não. Imagina o seguinte, todo homem precisa comer, mas o que a gente come, como a gente come, se transforma ao longo do tempo, se modifica ao longo do tempo. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem vários estilos de culinária diferentes. A gente aqui no Ceará, a gente come rapadura, a gente come tapioca, a gente come cuscuz com ovo, a gente come baião com ovo. Presta atenção. Não é assim em todo lugar do Brasil e nem em todo lugar do mundo. Aí que o negócio Só um minuto aqui, pessoal. E aí é que o negócio vai mudar mesmo, tá? Então, por exemplo, a gente come usando garfo e faca, né? Já tem alguns lugares que o cara come com a própria mão. Outros vai usar o hashi, aqueles palitinhos lá japonês. Eu não sei nem comer, nunca comi com aquilo ali não. Mas tem gente que usa, né, aqueles palitinhos japonês e tal para comer. E aí, pessoal, olha como isso muda. O ser humano se comunica, todo ser humano se comunica. Mas a forma como a gente se comunica vai mudar de um lugar para lugar. Por exemplo, a gente aqui no Ceará, a gente fala muito macho, né? Ei, má, sei o que, má? Pronto. Tu vai por exemplo, tem uns colegas meus que são de Curitiba, como é que eles falam? Sei o que, piá? O que, piá? Ao invés do macho, do mar, é o piá. Olha aí como já muda. A gente está mantendo a necessidade de comunicação do ser humano, mas a gente está fazendo isso de uma outra forma, tá? Não quer dizer que a gente não tem a nossa necessidade natural. A gente está se alimentando, mas está se alimentando de uma outra forma, certo? Então, por exemplo, se você pegar aquele Masterchef, o pessoal da chamada alta cultura, tá? Então eles vão lá, que agora eu vou comer aqui, vocês vão ter que cozinhar. Sei lá, uma vez que eu vi, macho, os caras comendo... Como é, macho? Não sei nem o nome daquilo ali, olha, pra você ver. Então olha como é um negócio que tá tão fora da minha cultura, que eu não sei nem o nome do alimento que o cara come. Olha só, imagine preparar. Então veja como é um universo diferente, tá? E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: não é porque a gente está num universo diferente que necessariamente esse universo cultural ele é melhor ou pior do que o do outro, tá? Como assim, professor? Ora, provavelmente todos nós, se tivéssemos que escolher qualquer elemento cultural, qualquer prática cultural do mundo todo, nós escolheríamos as nossas próprias. Porque para nós é o que parece mais certo. A gente é educado desde criança a se sentar de um jeito, por exemplo. Tu tá sentado assim, aí tu tá todo tonto assim, curvado assim. Aí o que é que vai acontecer? Tua mãe vai vir e vai dizer, senta direito, menino. Se ajeita a coluna, barriga para dentro, peito para fora. Quando tu vai comer, eu já falei para vocês isso aí. Eu gostava de comer em casa, eu comia só com a colher aqui, aí ia juntando assim com o dedo assim, a comida aqui, ó, pronto. Comia assim em casa, né? Aí, eu tava falando o que mesmo, hein? Falando, me deu um branco. Mas sim, presta atenção. O negócio não é porque a gente faz uma prática, tem uma prática cultural diferente, que aquilo ali é melhor ou pior. Então a gente escolheria, agora eu lembrei o que era, a gente escolheria as práticas que são as nossas mesmas, porque a gente vai aprendendo assim. Então eu estou comendo aqui com a colher, alguém diz assim, peraí, não é assim não. Garfo e faca. Aí quando tu vai limpar a boca, ó, tu vai fazendo tanto isso, tu vai sendo educado, lembrando nessa vida em grupo, que tu vai
introduzindo em ti, tá? Interiorizando todo esse conhecimento, toda essa forma de pensar, essa forma de agir. Presta atenção. A partir de todo esse contato, todo esse tempo que tu tá tendo de vivência com essas práticas, tu vai internalizar e para ti aquilo ali é o mais correto, é o mais certo, certo? Então a ideia é, a gente não vai mudar os nossos hábitos culturais porque isso nem é possível, mas o negócio é a gente entender, quer dizer, é possível, né? Mas a gente não vai abandonar os nossos hábitos culturais porque esse não é o objetivo. O negócio é a gente entender que a diversidade faz parte do ser humano, tá? Nós vivemos uma diversidade. Olha só quantos anos o ser humano está na Terra. Vamos dizer, pelo menos, o Homo sapiens, 180 mil anos. O Homo sapiens sapiens, 180 mil anos. Meu irmão, 180 mil anos no mundo todo. Só agora no mundo a gente tem cerca de 7 bilhões de pessoas. Olha quantos países, olha quantas culturas, olha quantos grupos étnicos. Por que a gente não valoriza essa diversidade? Por que em vez de valorizar essa diversidade, a gente trata a diversidade como uma coisa ruim? Por que a gente quer que só exista um modo de pensar, um modo de ver o universo? Quem falou que a gente é tão bom assim, que só o nosso modo de pensar e de viver é que deve existir? Vamos botar a mão na consciência, tá? Vamos pensar sobre isso. Quem falou que a gente é tão bom assim, que não pode existir nada diferente da gente? A gente quando olha para o outro, é como se a gente olhasse para o espelho. A gente olha tentando procurar nossas características. Ah não, ele é assim. Não, a gente olha tentando... Ó, esse cara gosta de sertanejo. Bom mesmo é rock, né? Eu gosto é de rock, bom mesmo é rock. Olha aquele cara ali, ó, cabelo alisado. Bom mesmo é o meu aqui, ó. No estilo. Aquele cara ali, olha como é que ele se veste. Bom mesmo é como eu me visto, ó. Presta atenção. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente não está só estranhando, a gente está criando uma hierarquia entre as culturas. A gente está dizendo que existe um modo de viver que é mais certo do que o outro. Isso não é. Pense nessa diversidade que a gente está falando, não tem como ser. E aí a gente cai nesse problemazinho aqui, que é o etnocentrismo. O etnocentrismo é quando a gente coloca a nossa cultura no centro do universo e a partir dela a gente passa a olhar tudo e a julgar, tá? Então a gente não simplesmente acha diferente, a gente julga o que é diferente. Então chega um paulista aqui e fala assim: mano, tu viu aquela mina, mano? A gente, olha o abestado. Olha como o mongoloide fala. Ou então a gente chega em São Paulo e a gente fala assim: ei, mas tu viu aquela bichinha ali? Aí o paulista pega: olha o abestado, como ele fala. Presta atenção, a gente trata alguém de uma forma inferior, a gente inferioriza, a gente minimiza, a gente ridiculariza um hábito de uma cultura que é diferente da nossa, bicho. E esse é um problema sério que a gente tem que refletir. Porque ninguém gosta quando sua cultura é tratada como inferior. Ou vocês acham que a gente chegando lá no sul, a gente sendo tratado como nordestino, sendo que o Nordeste é um negócio gigante. O pessoal perguntando se a gente fala vice, oxente, maninha. A gente gosta, mas a gente não gosta, né? Então presta atenção. O etnocentrismo é esse tipo específico de preconceito referente às culturas, tá? Quando a gente tem preconceito com os hábitos de uma cultura diferente, quando a gente minimiza uma cultura diferente, quando a gente hierarquiza as culturas. Isso é o etnocentrismo, tá? E é um problema que a gente tem no mundo, que inclusive tem sido responsável por muitos conflitos, ou que tem sido justificativa também para como é que eu posso dizer, muitas dominações de povos. No século XVIII, os europeus, século XIX, os europeus, eles se diziam o suprassumo da cultura, eles se diziam a civilização, o homem chegou à civilização, o comportamento, as tecnologias e tal, e aí ele vai olhar para uma cultura diferente que a dele e vai dizer: nós temos o dever moral de civilizar esses bárbaros. O que eles vão fazer? Vocês já sabem, na aula de história, né? Presta atenção. Então eles vão invadir a África, eles vão invadir a Ásia com a desculpa de civilizar os bárbaros. Olha só como isso é pesado. Então eles olhavam para aquele povo e não compreendiam a cultura deles dentro da sua própria esfera, dos seus próprios significados. E esse é um problema, a gente não consegue olhar para a cultura do outro e tentar compreender aquela cultura dentro dela mesma. A gente faz o quê? A gente quer compreender outra cultura dentro da nossa.
Como é que pode, macho? Não tem sentido. Então, por exemplo, um cara olhar para um símbolo do Yin Yang, eu já contei isso aqui para vocês, mas vou contar de novo. O cara olha para o símbolo do Yin Yang e aí diz assim, olha aí, do mal esse símbolo, coloca o bem e o mal do mesmo tamanho. O que é que ele está dizendo? Que Deus e o inimigo são do mesmo tamanho? Macho, quem falou que eles acreditam em Deus e no inimigo como a gente acredita? Eu não posso pegar esse símbolo do Yin Yang, da cultura oriental, e trazer para o cristianismo, porque é outro sentido, é outro universo cultural, é outra simbologia. Vocês percebem como isso é perigoso, é prejudicial, porque a gente começa a tratar o outro não como diferente, mas como inferior. A gente começa a demonizar o outro. A gente começa a... como é que eu posso dizer? A demonizar mesmo. A gente começa a tratar como uma coisa ruim, como uma coisa errada, como uma coisa do mal. E isso vai cair muito nisso aqui, na diversidade religiosa. Porque a gente tem, pessoal, a religião na humanidade tem pelo menos, que sei lá, desde a pré-história a gente já tem sinais de que o homem tem uma prática religiosa, como por exemplo a deusa Vênus, as estátuas da deusa Vênus, como por exemplo alguns cemitérios que foram encontrados, onde pessoas enterradas, viradas para o lado do nascer do sol, ou é do pôr do sol, agora eu não me lembro. Mas existem esses sinais, esses indícios de que o ser humano já tinha uma prática religiosa desde a pré-história. Olha como o negócio é antigo. E aí a gente chega aqui, e hoje em dia, e a gente vê que a gente tem centenas de religiões, de denominações religiosas diferentes. Imagine só as que vocês conhecem, só o número de igrejas evangélicas diferentes que a gente tem. Como é que a gente vai poder olhar para tudo isso, para essa diversidade, e dizer assim, peraí rapaz, só pode existir o meu. Como é que pode, hein, galera? Até porque, lembremos, as nossas próprias crenças, elas são uma formulação social e tal. Então presta atenção, quando eu falo isso aqui, eu não estou querendo ser contra a nossa igreja, contra a nossa religião, nossas crenças, não. Eu só estou querendo dizer que outras crenças, outras culturas têm o direito de existir. Que não somos nós quem devemos decidir como outros povos devem viver. Até porque a gente nem sabe o significado das práticas daquele povo. Entenderam isso aqui? Pessoal, vou encerrando por aqui. Vamos refletir sobre isso, tá? E semana que vem a gente continua com a reflexão mais ou menos nesse sentido, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, aprendido. Até semana que vem. Valeu!